Pai do Senhor, meus irmãos, boa tarde com Jesus. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 6 de abril de 2020, 15 horas e 30 minutos, né? Iniciando a live agora, esse culto de adoração ao Senhor, no qual vamos adorar o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o Deus bendito, o Deus que protege, que guarda, que dá livramento, que exalta, Deus que sustenta, o Deus que liberta, o Deus que salva. Estamos aqui para adorar o Deus de Israel. Amém, queridos? Pai do Senhor, Sandrinha, ponteira de novo, hein? Pastora já está te devendo uma caixa de bombom, viu? Você merece. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Desde já quero agradecer a sua presença, agradecer a permissão que tem nos dado a entrar na sua casa, levar o Evangelho, ministrar a palavra do Senhor com prudência, com entendimento, com sabedoria, com responsabilidade. Estamos aqui para estar orando pela tua vida, por todos aqueles que necessitam, que são apresentados aqui, todas as pessoas. Temos o cuidado de estar fazendo menção, né, no nome da dificuldade, ou se não tiver o conhecimento da dificuldade, apresentar as pessoas. Então é importantíssimo a gente estar trabalhando para Jesus nesse momento, né? Louvado seja o nome do Senhor que nos reuniu aqui, né? Estamos separados nas nossas casas, mas ligados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Já quero estar fazendo menção dos irmãos que estão aqui. Sandra Galter, João Henrique, Ana Paula Ferreira. Pai do Senhor, Ana Paula, Deus abençoe. Quem mais? Sandra Figueiredo. Tem mais um. A irmã Ana está presente também. Louvado seja o nome do Senhor. Manda a Sofia mandar um coraçãozinho para mim, viu? Tira a foto, manda para mim que eu vou pôr no meu status. Manda a foto aí das crianças aí, a Maria, todas as crianças aí, né? O Luizinho do irmão João. Dá a foto mandando coração, o pastor vai pôr no status, viu? Eu tive esse entendimento, né? Já coloquei da Melzinha, vou pôr das outras crianças aí. Pedir para os meus netinhos, né? Vamos pôr aí, tá bom? Deus os abençoe, sejam muito bem-vindos, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Gilda, né? Leia está aqui conosco. O evangelista Nelson vai ministrar a palavra do Senhor nessa tarde. Se prepara aí que Deus vai bradar aqui, viu? Deus vai operar grandes coisas aí na tua casa também. Amém, queridos? Vamos apresentar o Senhor, né? Em oração, vamos pedir a direção do Senhor, a instrução dele, né? Para que possamos ser direcionados pelo Senhor. Amém? Deus, em nome de Jesus, sim, Pai, queremos te louvar, te agradecer por mais um dia de vida, Senhor. Proteção de sustento. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos dado, Pai, a oportunidade desse dia de hoje estarmos, ó Pai, vivos, louvando e engrandecendo o teu nome. Respirando esse ar, enchendo os nossos pulmões, Senhor, com o ar que o Senhor mesmo proporcionou para todos nós, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo alimento, pelo pão de cada dia, Senhor, pela água fresca que o Senhor tem proporcionado para nós. Muito obrigado, Senhor, pela comunhão, Pai. Mesmo longe, estamos unidos, os irmãos estão unidos, Senhor. A igreja está, Pai, unindo, Senhor. Pai, as igrejas estão se unindo, Senhor. Os ministérios estão se unindo, Senhor. Pai amado, querido, podemos, Pai Todo-Poderoso, sentir a tua presença, Senhor, agindo, Senhor, na vida, Pai, dos teus, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Fica conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Opera, Senhor, nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Armandinho vai louvar aqui. Vem cá, Armandinho. Vamos, né, alegrar aí essa tarde aí através
do cantor oficial aí das lives, Armandinho. Coração. Manda coração para Armandinho e joinha. Simplesmente tua paz, o Senhor Jesus, né? Para cantar a coleção, o Ela pede o tom do Tatanabaté. 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 Agora de São Mateus, quem bate. Aleluia! Agora de São Mateus, quem bate nele sou eu. Pode tirar, animalata de pode tirar, animalata de pode tirar, o meio da pega de uma bola, animalata de pode tirar, animalata de pode tirar, animalata de pode tirar, o meio da pega de uma bola. Desde uma preparou, mas para vencer. Monete da palavra. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Já esquentamos as turbinas aí, né? Mandar um abraço lá para Curitiba. Ó. Irmão Glauber de Jesus. Glauber de Jesus Santos tá pedindo um abraço aí lá para Curitiba, lá de Curitiba. Seja agraciado pelo poder de Deus, seja abençoado pelo poder de Deus e se sinta abraçado aí, viu? Todos de Curitiba aí, em nome de Jesus. Fiquem ligadinhos aí, tá bom? Compartilha aí com todos de Curitiba aí, que Deus está fazendo grandes coisas por esses dias, viu? Seja abençoado e seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós não sabemos, né, aonde que o Senhor está alcançando, mas sabemos que o Senhor está fazendo grandes coisas, né? O poder de Deus, ele é tremendo. Então vamos continuar fazendo a obra. Ó, batendo, a porta está abrindo. Vamos continuar batendo, pregando a palavra, né? Pessoas estão entregando a vida para Jesus. O Senhor está transformando a vida de pessoas. Mesmo em meio à crise, pastor, o Senhor trabalha. É aí que Deus trabalha, irmão. Quanto mais dificuldade, é aí que o Senhor trabalha. Pode ter certeza, né? Que o povo está se arrependendo, o Senhor está operando, né? Grandes coisas. Muitos que estavam longe estão voltando, você chegando aos pés de Cristo, né? Muitos que tinham virado as costas para o Senhor está retornando, e eu tenho certeza, né? Que o Senhor, ele tem a casa do Pai, né? Tem lugar, né? Para o filho pródigo, para aquele que se arrepende, que larga, aquele que abandona a condição de pecado. O Senhor está fazendo grandes coisas, viu? Saiba disso, creia que o Senhor está alcançando pessoas mesmo em lugares longes, né? Barreiras não podem impedir o agir de Deus, né? Alcança num bairro do lado, na cidade do lado,
no estado do lado, né? No país do lado, o Senhor está alcançando, né? As nações, o Senhor está operando grandes coisas, eu creio, né? E não vai ser diferente nessa tarde, o Senhor vai operar grandes coisas. Fica ligadinho aí. Deus tem uma palavra para o seu coração hoje, né? Através do mensageiro dele. O mensageiro já está sentadinho do lado aqui, ó. Né? Só tendo intimidade com o Espírito Santo aqui, para depois, quando ele tiver a oportunidade, né? Para ele cuspir fogo mesmo, para ele falar aquilo que Deus colocou no coração e assim vai te alcançar. Amém? Vou chamar aqui o cooperador Luanda. Vem cá, cooperador Luanda, dá uma volta ali, para você vai trazer uma saudação aqui, né? Olha só, irmãos, fiquem atentos ao tamanho do menino, né? Idade, 12 anos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, Senhor, para todos que estão assistindo. Ô, glória, amém, Jesus. Amém. Eu peço que quem está com a sua Bíblia assistindo, abra em João 10:10. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Santo Deus. O ladrão só não vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida completa. Agora peço que abrem lá em Lucas 8. Ô, glória. 8:5. Certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando sementes, umas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Essas duas palavras querem... o passarinho e o ladrão são a mesma pessoa. A semente é a pregação que é dada para as pessoas, mas é arrancada por as pessoas usadas por ele. Mas também tem outra que nós vamos voltar lá para Lucas 10:11. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E é isso, ele é o bom pastor que vai cuidando das ovelhas, vai cuidando da igreja. Mesmo nesse tempo de Pandemia. Mesmo nesse tempo de pandemia, ele está cuidando. Mas fica uma pergunta: você vai permitir que Jesus seja o seu bom pastor? Aleluia. Essa oportunidade. Glórias a Deus. Aleluia, Bendito é o nome do Senhor. Viu aí? Viu aí? Você vai deixar o Senhor ser seu bom pastor? Preguei esses dias sobre isso também, né? Do bom pastor, da ovelhinha. Foi no sábado, né? E assim, é importante, queridos, nesse momento, né, que estamos tendo de ficar em casa, de não ir para a escola, de não ir para o trabalho, né? Alguns afazeres foram reduzidos. Então, assim, você tem tempo de se ajustar com o Senhor, né? Se arrepender do mau caminho, das más decisões e se voltar ao Senhor. Buscar a face do Eterno, né? Importantíssimo. E você declarar, né, que Ele é o seu bom pastor, né? Entregar a tua vida para Ele, porque Ele dá a vida pelas ovelhas, Ele dá a vida por você, viu? É Ele que te protege, te guarda, que te sustenta, Ele que te traz a libertação, tira aquelas mazelas, arranca os carrapichos, né? É Ele que salva a tua vida, viu? Creia nisso, né? Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Né? Muitas pessoas entrando aí, Lília Damasceno, Neuza Silva, o Glauber de Jesus Santos lá de Curitiba, Luiz Henrique, Ana Paula Ferreira, João Henrique, né? Tanto os irmãos estão cooperando aí, né? A Solange Ferreira, Cibele, Evangelista Cibele, no qual nós estamos aí, né? Intercedendo e pedindo para o Senhor para que ela possa vir trazer a palavra da noite, 20 horas, viu? Vamos fazer hashtag aí, ó. Cibele prega à noite, Cibele prega às 20 horas. Ela é líder dos jovens, né? Trazer uma palavra poderosa, né? Falar com os jovens, né? Vamos ver aí, vamos ver se ela se ajusta aí para podermos estar ouvindo a palavra do Senhor através do ministério dela. Amém, queridos? Então já vamos agora passar a palavra para o evangelista Nelson,
para ele trazer aquilo que Deus colocou no coração dele. Amém? Fique ligado aí, nos ajude a compartilhar. Seja um evangelista, seja um missionário, né, nesse momento, né, virtualmente, mas seja, né, compartilhe, divulgue a pregação, né, espalhe aí para os grupos, para as pessoas, né. Vê aí o nosso irmão Glauber lá de Curitiba foi alcançado, né. Então nós cremos, né, que o Senhor está agindo. Não faça isso, né, que o seu galardão também vai ser garantido para a glória de Deus, né. Amém, queridos? Vamos lá? Evangelista Enel, está com a oportunidade. Aleluia. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que todos sejam bem-vindos a ouvir a palavra de Deus nesse momento. Quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Vanderlei, pela vida do pastor Lígia. Amém, Jesus. Pela minha família, vida do meu pai, vida da minha esposa, vida dos meus filhos. Quero louvar ao Senhor pela sua vida, você que está aí do outro lado, você que está assistindo aí, onde quer que você esteja. Cremos que Deus está te alcançando com mão forte, com mão poderosa. Creio que nesse momento nós estamos passando essa crise existencial. Creia que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. Creia que Deus está guardando a sua vida. Eu tenho um pensamento e um sentimento de que o Senhor está me livrando dessa enfermidade. Mas as pessoas falam assim, mas se Deus não livrar, se Deus não me livrar, e eu ser acometido por essa enfermidade, creia na mesma palavra que Deus falou para Moisés, eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Mas você pode ficar pensando assim, mas se acaso acontecer e eu ficar acometido pela essa enfermidade, e eu chegar e eu morrer, creia numa coisa, que você vai estar no braço do Pai, você vai morar com Jesus. Tenha essa consciência tranquila. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu vivia sendo ameaçado pelos demônios. E se eu fui ameaçado pelos demônios e eu estou já há 7 anos pregando a palavra de Deus e eu estou vivo, não vai ser essa enfermidade, esse vírus, essa bactéria que vai me matar. Aleluia. Se não vai me matar, também não vai te matar. Creia nisso. Creia em nome de Jesus. Eu peço que você abra aí a tua Bíblia agora em Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1. Nós entenderemos um pouco do propósito de Jesus para nossas vidas, para nós, como Ele opera em nós, para beneficiar outras pessoas. Está escrito assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1, está escrito assim, ó. Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Versículo 2. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. 3. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. À medida em que passava pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. 5. Assim as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número, dia após dia. Versículo 6. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e os seus
companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. 7. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. 8. Então, tornando a Mísia, desceram para Troade. 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, o homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. 10. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparámo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Amém? Irmãos, nós que somos nascidos de novo, nós que somos nascidos do Espírito de Deus, nós temos que entender certas coisas, mas primariamente a gente não consegue entender, sendo que antes o Senhor não consiga, sem que antes o Senhor não revele a nós. Porque muitas das vezes nós somos assim como aconteceu nessa situação aqui de Paulo. Ele queria se achegar para determinada região, mas a Bíblia diz que o Espírito de Jesus impediu eles de que fossem para aquela região. E a Bíblia diz, numa certa visão à noite, Paulo teve uma visão e ele viu o homem dizendo assim para ele: passa aqui na Macedônia e ajuda-nos. Então, se aconteceu dessa forma com Paulo, muitas das vezes acontece nas nossas vidas. E o maior exemplo de que aconteceu várias vezes na palavra de Deus aconteceu com Jesus. Então, se aconteceu primariamente com Jesus, depois com Paulo, e depois acontece nas nossas vidas, só que a gente precisa entender. Muitas das vezes a gente não consegue entender o propósito de Deus. Nós somos nascidos de novo. Nós somos tangidos pelo Espírito de Deus. Aleluia! Nós temos que entender que assim como o vento sopra onde quer, também é o Espírito de Deus e todos aqueles que são nascidos pelo Espírito de Deus. Nós temos que entender o propósito. Mas como assim entender esse propósito? Eu vou ler aqui na palavra de Deus, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz assim, ó: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou a ser igual a Deus. 7. Mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregou-se à obediência até a morte e morte de cruz. Agora, se Jesus se deixou ser levado pelo propósito de Deus, e Paulo também mostrou esse exemplo, que ele deixou ser levado pelo propósito de Deus, também devemos fazer da mesma forma. E algo me chamou a atenção, é que a palavra de Deus deixa bem enfático que o Espírito de Jesus não lhes permitiu. O que é o Espírito de Jesus? O Espírito de Jesus é quando está relacionado a falar dos sentimentos de Cristo, que Paulo acabei de ler para nós entendermos. O sentimento de Cristo, o sentimento de obedecer. Então, o Espírito de Jesus não lhes permitiu, ou seja, quando eu olho para essa passagem, quando eu olho para essa mensagem, quando eu vejo que o Espírito de Jesus não lhes permitiu,
eu sou arremetido para aquele texto em que fala daquela mulher do poço de Sicar. A Bíblia deixa bem claro que era ali por volta do meio-dia, e os discípulos deixaram Jesus ali. Jesus, ele foi pelo caminho, e que naquele caminho ele sabia que iria curar, iria salvar e iria sarar a alma de uma mulher que ela era discriminada pela sociedade. Então Jesus foi de encontro com aquela mulher e curou aquela mulher e sarou a vida daquela mulher. Aquela mulher, ela contou toda a verdade para Jesus, porque Jesus tinha falado que os relacionamentos que ela tinha, nenhum daqueles homens eram dela, e aquele também que ela estava vivendo também não era dela, aquele homem. Então Jesus foi diante daquela situação junto com aquela mulher. Só para nós entendermos um pouco porque aquela mulher estava ao meio-dia para tirar água. Os judeus, eles não tiram água no período da madrugada. Os judeus, eles não tiram água quando o sol já tá alto, porque os judeus, eles acreditam que a água, ela é viva. Por isso que Jesus mencionou para ela da água viva. Eles acreditam que a água é viva. Eles acreditam, assim como eu fui educado, minha mãe falava sempre para mim que não era para mim beber água de noite, porque ela dizia que a água estava dormindo. Aí ela dizia que não era para mim beber a água de noite, que a água estava dormindo, só depois que amanhecesse o dia. Não sei por que ela dizia isso, mas acredita-se, os judeus acreditam que as águas, elas se movimentam, e elas são como que água viva. E só a partir do início do dia, que para os judeus a hora primeira, às 6 horas da manhã, a partir deste momento, é o momento em que eles vão aos poços e tiram a água para eles utilizarem dessa água. E o momento ápice da abertura do poço é de 9 horas da manhã. 9 horas da manhã é o ápice, onde, como se eles fazem como que uma celebração. E ali naquele momento ali, eles abrem a tampa do poço e todos vão obedecendo a fila, e todos colocam a água ali, colocam os seus baldes, os seus cantos, vai tirando a água, e todos eles vão seguindo essa sequência. Ou seja, essa mulher, ela fugia dessa celebração. Essa mulher, ela fugia desse acontecimento. Por quê? Porque ela era discriminada pela sociedade. Porque ela era discriminada por causa de seus relacionamentos. Então Jesus decidiu, esse Espírito de Jesus, quando se fala em Atos dos Apóstolos, está totalmente ligado a esses acontecimentos, que eu vou contar com outros exemplos para vocês. Então, esse acontecimento, que Jesus fosse até aquela mulher no horário de meio-dia e tirasse ela daquela situação, conversasse com ela, aquela mulher, ela foi curada, ela foi sarada. E sabe de uma coisa? Depois que aconteceu tudo isso com ela, do diálogo que Jesus tinha com ela, a mulher, ele pediu água para ela, como tu podes ser homem judeu, pede para mim que sou mulher samaritana? Aí Jesus falou para ela: se tu soubesse aquele quem te pede, tu lhe pediria e ele te daria a água da vida. E ela ficou interessada na água. Que água é essa? Eu estou interessada nessa água, a fim de que eu não venha passar mais essa vergonha e venha aqui tirar essa água. Eu quero essa água. Eu quero dessa água para que eu não venha mais aqui nesse lugar. Porque a água viva, que Jesus falou, porque eles acreditam que a água, ela tem vida. Nós acreditamos, e de fato é verdade, que Jesus, ele é a água da vida. Aleluia. Jesus estava dizendo não daquela água física, daquela água ali daquele poço que ela tinha que passar todo dia, fugir daquela cerimônia da abertura do poço para pegar a água. Ela não queria passar por aquele momento, então muito menos se separar da celebração em que eles faziam e pegar água meio-dia, um horário que o sol é super quente naquela região. Então ela queria água viva, e Jesus ofereceu para aquela mulher. E depois de tudo aquilo ter acontecido, ela entrou dentro da cidade e falou de Jesus. Falou que tinha encontrado um profeta. E pregou ali em toda aquela região onde ela vivia. E sabe o que eles disseram?
eles disseram que muito mais eles ouviram de Jesus, muito mais do que ela tinha testemunhado a respeito de Jesus. Ou seja, Jesus, ele realiza propósitos, ele sai de determinada rota, entra em outra rota, para quê? Para realizar um propósito. Mesma coisa que aconteceu na vida de Paulo. O Espírito de Jesus impediu que Paulo fosse para outro lugar, para outra região, pregar o Evangelho, para que ele fez uma volta. Jesus fez com que ele voltasse, tivesse uma visão e fosse para Macedônia. Nós sabemos que muitas coisas aconteceram ali naquela região. Aquela região tinha uma mulher chamada Lídia. A fé daquela mulher ela foi alimentada pela presença de Paulo, pela presença de Silas, pela presença de Timóteo, que eles foram até ali naquela região. Aconteceu um acontecimento também muito forte, muito marcante, que nós vemos na vida de Paulo, na vida de Silas, e nós contamos que quando uma mulher que todo dia passava e dizia assim: esses homens pregam o Evangelho do Deus vivo, esses homens pregam a palavra do Deus vivo. E um dia Paulo fica perturbado com toda aquela situação e ele vai expulsa o espírito de adivinhação da vida daquela mulher, trazendo prejuízo para os seus senhores e ocasionando a libertação daquela mulher, ocasionando em ele ser fustigado de vara e serem presos ali na prisão. E dentro da prisão, o Espírito de Jesus que tirou eles daquela cidade onde eles queriam pregar, que eles procuravam subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. A região que vizinhava Mísia, Jesus não deixou, o Espírito de Jesus não deixou, o sentimento de Jesus de realizar propósitos, de salvar almas, tirou eles daquela região e colocou eles para o lado da Macedônia, dando uma visão para ele. E depois, o que acontece? Por volta de meia-noite, nós sabemos que Paulo e Silas oravam a Deus, entoavam louvores, se sobreveio um terremoto ali que desestruturou aqueles cárceres, as cadeias, as prisões foram abertas. E ali aquele carcereiro, vendo aquela situação, ele sacou da espada e tentou se matar. Paulo diz assim: não faça isso com a tua vida. E ele replica: o que farei eu para ser salvo? Ou seja, ele pensou que todos os presos tinham ido embora. O carcereiro seria penalizado com morte se todas aquelas pessoas tivessem ido embora. Aí Paulo fala para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele creu em Jesus. Ele creu. O Espírito de Jesus se apoderou da vida de Paulo para ele não ir para determinada região e ir para a região da Macedônia, para todas essas pessoas terem um encontro com Jesus, para todas essas pessoas terem um encontro com Cristo, essas pessoas serem salvas. Então nas nossas vidas acontece da mesma forma. Nós somos constrangidos a ir para determinados caminhos que é direcionado por Jesus, para que o propósito de Jesus seja feito através das nossas vidas. Vidas sejam restauradas, pessoas sejam salvas, pessoas sejam libertas através do poder de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Jesus, que realiza propósitos, nos tira de determinada condição e nos leva e nos direciona para o propósito de Deus, para a fim de que o seu nome seja louvado, glorificado e exaltado. Nós vimos, mas qual outro exemplo que nós vimos que o Espírito de Jesus realizou propósito? O próprio Jesus, ele pegou a embarcação e foi para uma cidade dos Gerazenos, a cidade dos Gadarenos. Nós bem sabemos que Jesus, ele só chegou, desembarcou ali da sua embarcação, colocou os pés ali por alguns minutos e posteriormente ele teve que colocar os pés de novo na embarcação e retornar. Porque Jesus, ele foi até aquele lugar para salvar uma vida, uma alma. E através daquela uma vida, através daquela alma, Jesus salvou várias outras pessoas. Aleluia, quando Jesus chegou ali na aldeia dos Gadarenos, chegou ali e veio um homem cheio de espírito imundo.
que chama, que tem por título na palavra de Deus, o endemoniado de Gadareno. Quando ele colocou os pés ali naquele lugar, a Bíblia diz que aquele homem vivia possesso de espírito maligno, e aquele homem vivia no meio dos sepulcros. Aquele homem, ele comia cadáveres. Aquele homem pegava pedras e se retaliava com pedras. Aquele homem vivia nu naquelas regiões. Aquele homem espalhava o terror, porque o espírito maligno se apossava da vida dele e tocava o terror ali naquela região. Todas as pessoas tinham medo de andar nas cercanias dos cemitérios. Aquelas pessoas tinham medo de andar naquelas regiões. Por quê? Porque aquele homem era possesso do espírito maligno e ele tocava o terror ali naquela região. Mas Jesus mudou a situação daquela região. Quando Jesus foi naquele lugar, a Bíblia diz que o demoniado de Gadareno veio de encontro com Jesus. O espírito maligno falou na boca dele: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Jesus repreendeu aquele demônio e Jesus perguntou o nome dele. Ele disse assim, que era legião, porque era vários, eram muitos. Ou seja, aquele homem era escravizado pelos demônios. Aquele homem, ele vivia recluso da sociedade, porque os espíritos malignos perturbavam a vida daquele homem, de maneira que todas as pessoas tinham medo dele. Ele vivia nu. Então Jesus, assim como na vida aconteceu com que o Espírito de Jesus impediu de Paulo ir para Bitínia, aconteceu daquela mesma forma. O sentimento amoroso de Jesus foi até aquela aldeia dos Gadarenos e expulsou aquela legião de demônios que estava na vida daquele homem, realizando também mais outro propósito grandioso. Ou seja, aquele homem, quando ele foi liberto, as pessoas mesmo viam. Jesus expulsou o demônio para aquelas manadas de porcos, e aqueles homens que apacentavam os porcos diz que não queriam. Vai-te embora daqui. Você trouxe grande prejuízo para a nossa economia desse lugar. Você trouxe grande prejuízo, fazendo com que esses espíritos se apoderassem das manadas de porco, e os porcos cheios de demônios saíram do monte, do morro, e se precipitaram dentro das águas, e todos aqueles porcos morreram. Jesus trouxe prejuízo para aquelas pessoas economicamente, mas Jesus trouxe vida para aquelas pessoas espiritualmente, porque Jesus libertou aquele homem de espíritos malignos, e Jesus impediu de que aquele homem o seguisse. Ele falou assim: agora eu quero te acompanhar, agora eu quero seguir o Senhor, por onde quer que eu vá. Diz assim: não vai não, você não vai não, agora fique aqui e fale para as pessoas, pregue para as pessoas tudo aquilo que Deus fez na tua vida. Aquele homem, nós vemos que aquele homem, ele virou um evangelista de Jesus. Ele começou a pregar aquilo que Deus fez na sua vida através da vida de Jesus. O sentimento que tinha em Jesus, o sentimento poderoso, o sentimento amoroso que estava em Jesus, fez com que o amor em pessoa, Jesus, o amor em pessoa, foi de encontro com aquele lugar para libertar a vida daquele homem. O sentimento que nos leva, o sentimento de Jesus, o Espírito de Jesus, regado de amor, nos leva para determinados lugares, para realizar esse propósito, para pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam libertas de espíritos imundos que lhes oprimem. É esse sentimento de Jesus que tem que fazer parte do nosso caráter, fazer parte do nosso ser, fazer parte do nosso viver. Então aquele homem, ele ficou ali e começou a pregar o evangelho de Jesus ali naquele lugar. As pessoas ficaram maravilhadas de verem aquele homem naquela situação, porque aquele homem estava lúcido, ele estava no seu sentido normal. Aquele homem não vivia mais nu, aquele homem não vivia mais se retalhando de pedra, aquele homem não vivia mais no meio dos sepulcros, nos cemitérios, comendo cadáveres. Aquele homem não vivia mais recluso da sociedade. Aquele homem
voltou a ser um cidadão de bem. Aquele homem voltou a ser um cidadão da sociedade. Aleluia. E mais do que antes, ele teve um testemunho impactante de pregar aquilo que Deus fez na vida dele. Qual é outro propósito do sentimento de Jesus que eu posso citar aqui para os irmãos? Eu posso citar aqui um grandioso exemplo daquela situação da filha de Jairo. A filha de Jairo, ela estava morta. A filha de Jairo, ela se encontrava naquela situação. Jairo foi de encontro, foi pedir o auxílio de Jesus. Os seus servos disseram que não era para mais incomodar o mestre. Mas no decorrer, até ele chegar lá naquela casa daquele homem que pertencia à mais alta sociedade, aquele homem, antes de chegar lá na casa daquele homem, Jesus realizou mais outro propósito. Existia uma mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia. Uma mulher que padecia gastando todos os seus haveres, ou seja, gastando todos os seus recursos, tudo aquilo que ela tinha, em dinheiro, em bens, com os médicos. A Bíblia diz que a cada vez ela ia de mal a pior, porque ela nunca tinha encontrado a cura, ela nunca tinha encontrado a solução para aquilo que assolava a vida dela. De repente ela, na sua casa, ela disse assim, ó, tão somente tocar nas suas vestes, eu sei que você irei curada, eu sei que você irei sarada. A Bíblia diz que essa mulher, ela vai e pega na orla do manto de Jesus, ela vai por dentro da multidão, ela vai se ocultando no meio da multidão, ela chega e toca na orla do manto de Jesus, e aquela mulher sarada, ela é curada daquela enfermidade, do fluxo de sangue. Então nós vemos vários outros exemplos de que o Espírito, o sentimento de Jesus leva ele para determinado lugar, realiza propósitos. Então que na nossa vida não seja diferente, que seja igual. Um outro exemplo, que nós sejamos um outro exemplo, esse exemplo vivo que está dentro da palavra de Deus, que o sentimento de Jesus esteja em nós, que o Espírito de Jesus nos leva para determinados lugares, determinadas localidades, determinadas regiões, para que o propósito de Deus seja feito, o propósito de Deus seja concretizado, que sejamos, de fato, como Paulo diz, a carta escrita que o mundo lê. Nós tenhamos um testemunho vivo de Jesus nas nossas vidas, que nós tenhamos um testemunho de fé, que nós tenhamos um testemunho de pessoas de fato, de pessoas de Jesus, de pessoas que têm um caráter de Cristo, de pessoas que têm a personalidade de Jesus, de pessoas que vivem para ser o propósito de Deus na terra. Oh, aleluia! Que sejamos esse propósito de Deus na terra. Que todos os lugares onde a gente for, o propósito de Deus seja feito. Todos os lugares onde a gente chegar, o propósito de Deus seja feito, seja concretizado. Que o propósito de Deus não fique flutuante por causa da nossa falta de disposição ou da nossa falta de entender, mas que o propósito de Jesus seja atracado, que o propósito de Jesus seja concretizado, o propósito de Jesus ele seja fundamentado, para que o nome dele seja louvado, glorificado e exaltado e bendito. Que onde você for, você leve o seu testemunho de fé, de esperança, de perseverança, que a sua fé nesse momento seja renovada, seja restaurada. Se você entender que foi o propósito, que foi o Espírito de Jesus que fez com que você parasse de trabalhar e ficasse recluso da sua casa, tudo vai ser melhor para você entender isso. Tudo vai ser melhor. Se isso for fixado na sua mente, fixado no seu entendimento, vai ser melhor.
Se você entender que foi o propósito de Jesus, de nós ficarmos reclusos e desse período ser suspendido os cultos nas congregações, para nós buscarmos o Espírito Santo de Deus em oração, em jejum, em leitura da palavra. Se você entender que esse é o propósito, que ele não foi feito para você ficar ocioso, ou que ele não foi feito para você fazer mau uso, se você entender isso e fazer aquilo que é a sua obrigação, de fazer as celebrações espirituais, se você fazer isso, tudo vai ficar melhor para você. Entenda o propósito de Deus. Não deixe que sua fé fique abalada. Não permita que o inimigo venha te assolar nesse momento. Entenda que foi o Espírito de Jesus que fez com que você ficasse na sua casa, que foi o Espírito de Jesus que fez com que você ficasse lá para ser realizado propósitos. Se você buscar a face do Senhor nesse período, se você buscar a face de Deus nesse período, eu tenho certeza que as coisas ela vai fluir de uma outra maneira para você. Você vai conseguir discernir o propósito de Deus em tudo, até no meio da tormenta, até no meio da tribulação, você vai entender o propósito de Deus. Mas como que você fala até no meio da tormenta, até no meio da tribulação, eu vou entender o propósito de Deus? Eu quero que você entenda a palavra de Deus. Lá em Jó, capítulo de número 38, a Bíblia diz que Deus fala com Jó através do redemoinho. Deus fala em teofania com Jó no redemoinho. Depois Deus fala com Jó na tempestade. Você tem que entender que Deus vai falar com você nesse redemoinho. Você tem que entender que Deus vai falar com você no meio da tempestade. Você tem que entender que Deus vai falar com você no meio da tormenta. Você tem que entender que Deus vai falar com você no meio do caos. Que Deus vai falar com você no meio dessa situação em que está tudo acontecendo. Entenda que tudo isso que está acontecendo é para você manifestar a sua fé em Jesus Cristo. Você manifestar a sua fé para o mundo ver que você é um crente genuíno, para o mundo entender que você é um crente verdadeiro, para o mundo entender que você é um crente na pessoa de Jesus Cristo e que você expressa a sua fé, o seu sentimento, a sua confiança, a sua segurança de Jesus Cristo. Entenda isso para a sua vida e tudo será melhor para você. Glória a Deus. Que o Espírito de Jesus, esse sentimento maravilhoso que se apodera de nós, ele vem fazer você entender o propósito dele na sua vida. Por que não entender? Sendo que Jó, depois dele ter feito alguns questionamentos para o Senhor, por que não entender? Porque Jó tinha perdido seus filhos, seus gados, sua junta de boi, junta de jumento, perdeu tudo que ele tinha, os seus camelos, as pessoas vieram, roubaram, outros caiu um raio do céu e fulminou os rebanhos de Jó. Depois de tudo isso ter acontecido, ele viu o propósito de Deus. Agora saiba o propósito mais importante de toda essa tormenta, de toda essa situação, de tudo isso que esteja acontecendo. Aleluias. Bispo Tiago, abração, Bispo Tiago, Pai do Senhor, Evangelista Silvia, Luane, Viviane, glória a Deus. Os irmãos, agora entenda mais o propósito de Deus. Escuta aqui, Pastor Marques, o propósito de Deus, maior de tudo isso, olha, presta atenção. Lá em Jó, no capítulo 42, ele vê de todo aquele propósito que ele tinha sido acometido, o irmão João, aquela situação que tinha acontecido na vida dele. Olha, no capítulo 42, ele fala algo maravilhoso. Por que ele fala isso? Porque ele entendeu. Ele disse assim: olha, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Ou seja, toda essa situação que aconteceu na vida de Jó, ele foi acometido de uma enfermidade,
Ele perdeu seus filhos, perdeu tudo aquilo que ele tinha. E depois de seus amigos falarem certas coisas a respeito dele, algo poderoso acontece. Deus fala para os amigos de Jó: vocês têm que levar sacrifício para Jó oferecer por vocês. A Bíblia diz que Jó orou por eles. Jó orou pela vida deles. E o quadro da vida de Jó, ele foi mudado. A situação que Jó estava vivendo, ele foi mudado. A riqueza tornou novamente novamente para a casa de Jó. Os seus irmãos levaram ouro para ele. Os seus irmãos levaram riqueza para ele. Os seus irmãos foram instantaneamente, assim como ele perdeu tudo instantaneamente, ele tornou a ter tudo instantaneamente. No mesmo dia ele perdeu tudo. Num dia único ele perdeu tudo. No outro dia, depois que tudo isso aconteceu, em um dia também, ele voltou a ter todas as suas riquezas, como antes. Os filhos não, porque ele teve um determinado processo. Cada gestação dura entre 7 meses a 9 meses. Então, aconteceu um período para ser restituído os seus 7 filhos e suas 3 filhas. Mas tudo foi acontecendo de novo na vida de Jó. Que você entenda também, que você entenda que depois que passar tudo isso, vocês, nós iremos dizer: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. Aleluia. Agora eu te conheço de ter relacionamento bem de pertinho com o Senhor. Agora eu te conheço porque eu sei que o Senhor está bem próximo de mim, muito mais do que eu penso e imagino. Nós iremos dizer: obrigado, Senhor, porque até no meio do caos, até no meio de toda essa situação, dessa turbulência, de tudo isso que está acontecendo, missionária Jandira, amém, missionária Jandira, que depois de passar todo esse caos, toda essa situação, nós veremos o grandioso propósito de Deus em nossas vidas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deixa Deus continuar a falar em teu coração. Expresse a tua fé para o mundo, porque o mundo precisa que você expresse a sua fé. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda vamos continuar mais um pouquinho aqui. Já estamos encaminhando para o final. Vamos estar orando pela vida dos irmãos. Eu vou falar os nomes aqui. Vou pedir para o evangelista Nelson fazer a oração, tá bom? Deus vai usar ele também aí para estar liberando essa bênção sobre a tua vida, tá bom? Sobre todas as pessoas que entraram aqui, deixaram seu pedido de oração. Apresentar as pessoas, ó. Se eu não falei o seu nome, você põe aqui que eu talvez sumiu, foi rapidinho, a gente não viu. Jenny Kelly, Aleia, Sandra Galter, Sandra Figueiredo, Ana Alice, Ana Paula Ferreira, João Henrique, Cibele Souza, Cleuber de Jesus Santos, lá de Curitiba, a Solange Ferreira, Gilda Santos, Luizinho está aqui fazendo fundo musical, seu Breno, aprovado. A Lília Damascena, a Neuza Silva, Deise Roberta, Dani Santos, a Thaisa Diniz, Lucimar Silva, Luane Viviane, Magsara Ferreira, Constâncio Celino, Ana Maria Ferreira, Ana Lúcia Nascimento, Elton e Juliana, Lindaura Pires, missionária Lindaura, grande abraço. O Josivaldo, o Val, o Moreira Silva, o Ginho, a Joelma Sanches, o Francisco José, Marlene Aparecida Rosa, Paula Américo, Nanda Damasceno, Silvia Carvalho, Cristina,
o Bispo Tiago, pastora Camila, a missionária Jandira, pastor Mark, todos esses, né, que nós falamos aqui, nós vamos orar agora e apresentar, né, ao Senhor nesse momento. E o irmão lá de Curitiba, o Cleuber, ele pediu oração para a Sofia e a Analice, a filha e a esposa, que ele pediu o clamor, né, para ele mandar um clamor pela vida delas e dele também. Amém? O evangelista Nelson vai estar com essa oportunidade e todos nós vamos estar orando. Hã? Não. Irmãos, iremos fazer a oração nesse momento. Eu preciso necessário, nós tenhamos fé nesse momento. Você que está o seu nome aqui, existem pessoas aqui que elas são reclusas e elas estão fora do convívio da sociedade. Então, quando a pessoa fica assim, ela tende a ficar depressivas. Ela acha que ninguém gosta dela. Ela acha que todo mundo se esqueceu dela. É a mesma situação, o mesmo sentimento das pessoas que ficam internadas no hospital. Então, nesse momento, nós iremos orar ao Senhor, clamar a Deus. E ora juntamente comigo, porque iremos unir a nossa fé em nome de Jesus. Bondoso e grandioso Deus, aleluia, em nome de Jesus Cristo, poderoso. Graças nós te damos, Senhor Deus. Pai, nós reconhecemos que de Ti emana a vida, em de nome Ti do Senhor Jesus. Emana a salvação, de Ti, meu Pai Todo-Poderoso, emana a bondade, o poder, a graça, meu Pai Todo-Poderoso, que nos foi entregue através de Jesus Cristo, Senhor Deus. Pedimos ao Senhor nesse momento, meu Pai querido. Sabemos que o Senhor já nos outorgou com autoridade, meu Pai querido. Oh, Pai Todo-Poderoso, o Senhor disse na tua palavra, meu Pai querido, que o nome do Senhor, meu Pai querido, iremos expulsar o demônio, os enfermos, Pai Poderoso. Senhor, repreende esse pesadelo. Sim, meu Pai querido, venha fazendo a tua obra, meu Pai Todo-Poderoso, sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus da Sofia, da Alice, do Cléo, faz a tua obra, Senhor. Na vida dessa família, meu Pai, Cléo, Sofia, Alice, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai Todo-Poderoso, visita o Senhor que perto, de longe, visita isso lá em Curitiba, no estado do Paraná, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, alcança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Todo-Poderoso, para o teu louvor, Deus. Jenny Kelly, Senhor, meu Deus, a minha esposa Lé, meu Pai Todo-Poderoso. Sandra Calter, meu Pai. Vai de encontro, meu Senhor, com cada vida, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, meu Pai Todo-Poderoso. Entrega o milagre que essas pessoas pedem, clama a Ti. Sandra Figueiredo, meu Pai Todo-Poderoso. Irmã Alice, Jesus. Papai querido, Ana Paula Ferreira, Deus. Vai de encontro, meu Pai Todo-Poderoso. Sibeli de Souza, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai Todo-Poderoso. Para o Teu louvor, meu Pai querido. Solange Ferreira, Gilda Santos, ó Pai querido. Vai de encontro, meu Deus. Luizinho, meu Deus Todo-Poderoso. Lília Damasceno, meu Pai querido. Abençoa, visita essas pessoas, ó Pai querido. Que elas sintam uma íntima comunhão do Espírito Santo neste momento. Deus a Silva, Deise Roberta, meu Pai Todo-Poderoso. Ó Papai querido, Dani Santos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai querido. Jesus, Senhor. Thaís Diniz, ó Pai Todo-Poderoso. Lucimar Silva, Deus. A Luane, meu Pai querido. A Viviane, meu Deus Todo-Poderoso. Vem de encontro, meu Pai Todo-Poderoso. A Cibele, toda a sua casa, toda a sua família. Esposa, ó Deus, em nome de Jesus. Sara Ferreira, Jesus. Constâncio, meu Pai Todo-Poderoso. Ana Mara, Jesus, na Tua presença, ó Deus querido e bendito. Deus Todo-Poderoso. Ana Luz Nascimento, Eldo, meu Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, meu Deus. Ó Deus querido e bendito. Ó Papai Todo-Poderoso. A missionária Lindaura. A missionária Lindaura, Papai querido, visita a Tua serva, Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor continue a usar ela naquela unção poderosa, meu Pai. A vida do Josival, Deus Todo-Poderoso. Papai querido, Moreira Silva, meu Pai Todo-Poderoso. Vem de conta com ele, meu Pai querido. Que ele seja, meu Pai Todo-Poderoso, um homem de Deus na casa dele, na família dele, meu Deus. Deus poderoso, ó Papai querido, que ele venha ser um farol para os perdidos, meu Pai. Em nome de Jesus. Senhor. A irmã Joelma, Pai Sanches, ó Deus. Visita ela nesse momento, meu Pai querido. De Jesus. A família dela, meu Pai, esposo, família, Levi, Papai querido, Senhor. Levi, Jesus. Mateus, Senhor. Mateus, Bruna, Jesus, em nome santo do Senhor, meu Pai querido, em nome santo do Senhor Jesus, Emanuele, Deus Todo-Poderoso, para a glória eu vou teu nome. Francisco José, meu Pai, Marlene, meu Pai querido,
Paula Américo, meu Pai Todo-Poderoso. Visita a Paula nesse momento, meu Deus. Oh, Deus Em nome de Jesus, Todo-Poderoso. abençoa a vida de tua serva, meu Pai querido. Nanda Maceno, meu Pai Todo-Poderoso. E a Silvia, Jesus. Em nome santo do Senhor. Senhor, repreende essa dor de cabeça. Sim, meu Pai querido, vem repreendendo toda dor de cabeça, meu Pai. Vem repreendendo todo qualquer tipo de transtorno, meu Pai, na área nervosa, sistema central, sistema cerebral, meu Pai Todo-Poderoso. Sistema nervoso, meu Pai querido, vai de encontro, meu Pai, e vai repreendendo, Jesus, tudo que não provém de Ti, meu Pai Todo-Poderoso. Para o Teu louvor, Bispo Tiago, Pastor Marques, meu Deus, Missionária Jandira, Deus Todo-Poderoso, Cristiane, Jesus, na Tua presença, para o Teu louvor, meu Pai querido. Benedita graça. Bendita graça, meu Pai querido. A Bernadette, Jesus, visita, meu Pai Todo-Poderoso, para o Teu louvor, querido Deus, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, meu Pai querido. Amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Interceder uns pelos outros, orar, clamar o favor de Deus sobre a vida das pessoas, né? Repreender o mal que age, que assola, que atrapalha, que impede ver a bênção, impede tomar posse da bênção, né? Que as forças do inferno sejam falidas. Em nome de Jesus. Que a força do diabo, que a operação do inimigo venha a ser frustrada contra a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que você possa ver a glória de Deus, a mão poderosa do Eterno estendendo a favor de você e na tua vida, na vida da tua família. Que você seja abençoado nessa tarde, que você seja alegrado pelo Espírito Santo de Deus nessa tarde, que os efeitos do agir de Deus seja notório na tua vida e você vai poder cantar o hino da vitória, você vai conseguir testemunhar para todos que vão poder ver e ouvir o que o Senhor fez na tua vida e na vida da tua família. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Profetizamos uma semana abençoada, guardados pelo poder do nome de Jesus. Que você tenha uma semana alegre, de paz, de harmonia. Que esse caos que está aí fora não venha ter poder de entrar na tua casa e trazer transtorno. Que você possa glorificar o nome do Senhor Jesus. Que aquela depressão que estava querendo te pegar, que aquela dificuldade que estava querendo assolar a tua vida, ela não vai ter poder. O Senhor está entrando na tua casa, na tua vida com a paz, com a graça, com a harmonia. Que o Espírito Santo de Deus venha te encher, que você venha sentir o calor do Espírito Santo, que você venha sentir a presença do Senhor, do Eterno, na tua vida e na tua casa. Amém, queridos? Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe por ter ficado conosco esse período. Já é 16 horas e quase 35 minutos. Que o Senhor ele venha nos fortalecer, te fortalecer. 20 horas temos outra live. Vamos estar pregando também, ministrando, orando, intercedendo. 6 horas oração, meia-noite oração também, né? Vamos continuar. Não aceitamos o que está acontecendo aí fora. Não aceitamos, as dificuldades desse mundo, Não nos conformamos com nada disso. Estamos firmes, militando para o Senhor, fazendo a obra. Estamos firmes, a busca do socorro do Eterno, que o Senhor vai entrar com uma mão poderosa, a intervenção divina. Pai do Senhor, meu pastor Marcos Vinícius, Deus abençoe, glórias a Deus, homem de Deus, que Deus continue te usando também, meu pastor, em nome do Senhor Jesus. E vamos lutar junto aí, que nós vamos vencer, o povo de Deus vai vencer. O povo de Deus está se unindo, está acordando, está entendendo que precisamos nos unir no foco de buscar a presença do Eterno para Ele desfazer todo o mal, fortalecer a igreja, ajustar a noiva, porque o noivo está voltando. Louvado seja o nome do Senhor, Muitas saudades, mas o Senhor ele tem promovido, esse período para a gente usar essa ferramenta, para que possamos matar um pouco da saudade, nas ministrações.
na interação. Essa ferramenta está sendo muito, muito útil, né? Não é aquilo que queríamos, né? Queríamos estar na igreja louvando o nome do Senhor, mas o Senhor tem preparado as nossas vidas para que quando saímos dessa condição, irmãos, olha aí meu pastor Marcos Vinícius, vamos sair, ó, cuspindo fogo mesmo. O inferno vai abalar, porque o crente está acordando, o crente está se unindo, a igreja está se fortalecendo, né? Para que quando formos permitidos a voltar, nós vamos fazer diferente, melhor para a glória de Deus. Amém? Vamos buscar a excelência do Senhor para as nossas vidas. Obreiros aprovados estão se levantando. O Senhor está levantando um grande exército, Gideões para tudo quanto é lado, Elias para tudo quanto é lado, né? Tantos mais, Ezequiel para tudo quanto é lado. O Senhor está levantando profetas, o Senhor está levantando Débora, o Senhor está levantando Ana, o Senhor está levantando mulheres e homens para fazer a diferença nesse tempo que está por vir, né? O Senhor, Ele está agindo de uma forma poderosa e vamos, né, continuar firme até a vinda de Jesus. Amém, queridos? Fiquem com Deus, né? Um abraço a todos os irmãos, né? Que possamos nos alegrar, né, na presença do Senhor, nos alegrar por servir ao Senhor. Não nos conformamos, mas estamos alegres e poder continuar louvando ao Senhor dessa maneira, né? Que o Senhor venha a ser exaltado, né, nessa tarde e sempre. E à noite temos mais, todos os dias, irmãos, todos os dias, live 15 horas e 20 horas, todos os dias, né? Para a glória de Deus. Trazer uma palavra direcionada pelo Senhor, né? Uma palavra de vitória, uma palavra de orientação, para ativação da fé. Estamos buscando sempre a presença do Eterno. O crente está acordando, está lendo mais Bíblia, está escutando mais as lives, as pregações dos homens de Deus. É palavra para tudo quanto é lado. Você abre o Facebook ali, o YouTube tem palavra, é pregação, né? Vamos aproveitar esse momento, porque grandes coisas o Senhor está fazendo. Internamente começou a transformação, depois vai vir para fora, viu? Pode ter certeza, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço a todos, né? Que Deus abençoe, né, a todos os irmãos. Forte abraço. Firme e forte com Jesus. Amém? Até mais tarde, em nome de Jesus.